Eu vejo aqui neste material do Estadão que o Biden, presidente dos Estados Unidos, foi o grande perdedor da Cúpula das Américas, finalizada neste final de semana em Los Angeles. Mas, na verdade, o grande perdedor, no caso, foram os grandes perdedores, são os falcões, aqueles mesmos que no governo Trump tentaram sequestrar toda a política latino-americana e impor aquela doutrina Monroe, segundo a qual os Estados Unidos é o grande irmão e tem que mandar em todo mundo. Isso é importante que tenhamos em conta, principalmente porque aqui no Brasil vão se realizar eleições para a escolha do presidente da República em outubro, em primeiro e segundo turno. Lá na Colômbia já houve o primeiro turno e no segundo turno, agora a ser realizado no próximo domingo, dia 19, lá estão numa batalha renhida os dois candidatos, um de esquerda e um de direita. Mas qualquer que seja o resultado dessas eleições, tanto no Brasil quanto na Colômbia, o importante aí, o que sobrou dessa Cúpula das Américas, foi justamente a derrota desses falcões, não é? Que são aqueles tipos altamente financiados, não só pelo grande capital, mas também pelo paramilitarismo, para o narcotráfico, que quiseram impor uma espécie de Estado fascista para toda a região. Foram derrotados e agora a grande vitoriosa foi a diplomacia, que acabou reconstruindo, restabelecendo a autoridade da CELAC, a antiga comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, fundado pelo Chaves, os Kirchner, o Lula, o Rafael Correa, o Evo Morales e o Fidel Castro e Raul Castro. Então, essa CELAC, ela se impôs ali, denunciando a exclusão daqueles três países, Nicarágua, Venezuela e Cuba, que foram ali eliminados da participação naquele importante encontro, mas que engoliram o sapo e escolheram justamente o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para ser o seu porta-voz. O que fez com certo brilhantismo o próprio Alberto Fernandes, ali na Argentina, muito pressionado por aquele acordo com o FMI de 50 bilhões de dólares feito pelo Macri no final de seu governo e um acordo patrocinado pelo governo Trump para possibilitar a vitória do Macri, que acabou não acontecendo. Só que esse acordo, cujo dinheiro ninguém sabe para onde foi, mas principalmente para os amigos do Macri e do Trump, esse dinheiro acabou tendo de ser pago pelo novo governo de Alberto Fernandes. E se não pagasse, não é? O país entraria em default. E um país em default não poderá fazer acordo com qualquer outro país, porque não terá condições de garantias, não é? Nem de empréstimo, nem de cooperação. A China, a Rússia se afastariam completamente, por mais que quisesse ajudar esse país. Mesmo assim, e é por isso que eu falo, houve a vitória da diplomacia e acabou essa cúpula trazendo, inclusive, a união dos peronistas que estavam ali desavindos por causa justamente das formas de pagar esse dinheiro devido ao FMI. Outra das grandes vitórias foi a reunificação dos presidentes de esquerda, que estavam também um tanto divergentes um do outro,
como o caso do próprio Alberto Fernandes, presidente da Argentina, com o presidente da Venezuela, que agora faz questão de ter o Alberto Fernandes, que é o presidente da CELAC, o presidente pro tempore da CELAC, como a grande voz da América Latina. E o Alberto Fernandes já anunciou que pretende fazer uma grande reunião da CELAC de presidentes da República. O Alberto Fernandes, é bom que se diga, não é? Ele não está fazendo somente cúpulas, mas acabou criando aqueles conselhos, ou recriando os conselhos financeiros, os conselhos regionais de política, de segurança alimentar e de saúde também, por causa dessa questão da pandemia. E lá estão representados todos os países, sem exclusão. Eu vi uma entrevista do Alberto Fernandes concedida à rede de televisão CNN, a famosa CNN americana, que tentou colocar o presidente contra a parede, mas ele foi muito hábil nas suas respostas. Vejamos essa entrevista, porque ela é muito ilustrativa do momento que a América Latina vive agora, depois dessa reunião das Cúpulas das Américas, na sua 9ª edição. Inicialmente, o jornalista da CNN tenta pressionar o presidente argentino, perguntando como é que ele teve o tupete de chegar ali naquela reunião, diante das barbas do próprio presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e denunciar aquela política dos Estados Unidos de excluir, fazer exclusões para essa reunião que deveria ser de todos. Yo la verdad quise decir esto porque hay 2 países en América Latina que la verdad están sufriendo. E aí ele fala, diz assim, olha, na verdade, há 2 países na América Latina que, na verdade, estão sofrendo, e sofrendo muito por causa dessa política de exclusão dos Estados Unidos, que não é só, a gente sabe, não é só dessas cúpulas, mas principalmente por causa do bloqueio econômico que deixou a Venezuela sem petróleo durante muito tempo, e Cuba está hoje até aí, não é? Mais de 60 anos, sofrendo aquele bloqueio terrível que o Alberto Fernandes lembra ser uma coisa uma velharia da Guerra Fria. Uno es Cuba. Cuba lleva 6 décadas de bloqueo. Un bloqueo que empezó en la Guerra Fría. Parece lejísimo todo esto. Uno dice, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo esto? Y otro que fue más reciente, que fue el bloqueo sobre Venezuela y que ha condenado al exilio a muchos venezolanos y que ha dividido a la sociedad venezolana. Nos enteramos ahora por un libro que escribió un secretario de defensa de Trump que... E aí ele fala que, recentemente, secretário de defesa do Donald Trump revelou em suas memórias, num livro aí que foi teve grande repercussão, não só na América Latina, inclusive na Europa, que denunciou que o Trump estava tramando a invasão do país. E isto dito, invasão da Venezuela, e isto dito pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é o homem que controla os militares americanos. Hasta pensaron invadirla militarmente. Eso hay que repararlo. Yo dejé muy en claro que todo eso pasó en los años de Donald Trump. Y que en todo caso lo que le pido al gobierno del presidente Biden es que ayude a reparar todos esos daños. ¿Su discurso fue un discurso antipolítica exterior de Joe Biden? No, fue un discurso antipolítica exterior de Trump. Ahora, el presidente Biden hoy tiene el deber de revisar eso y corregir las cosas. El presidente Biden fue el vicepresidente de Obama y Obama fue quien abrió una puerta para terminar el bloqueo con Cuba. Porque sí volvieron a reponer las embajadas y él era su vicepresidente. No, mi queja fue básicamente lo que ha hecho
el inmenso daño que le ha hecho a América Latina, también al mundo, pero puntualmente a América Latina, la administración de Trump. En algún momento usted mismo lo ha llamado el presidente de Estados Unidos Juan Domingo Biden, haciendo Sí, referencia claro. a Juan Domingo Perón. ¿Sigue considerándolo así o Pero siente me que de alguna parece- manera lo desilusionó? No, pero me parece que en la apertura dio un extraordinario discurso. Es maravilloso escuchar a un presidente de los Estados Unidos decir que no se puede seguir confiando en la teoría del derrame. Es maravilloso escuchar eso. Ahora, y escuchar algo más, escuchar que esa política que él aplica en los Estados Unidos quiere que trascienda a los Estados Unidos y se aplique en el continente. Eso es maravilloso, eso está muy bien. Pero de alguna manera hasta acá siente que hizo menos de lo que usted esperaba. Bueno, lo que siento es que Estados Unidos es un país muy importante y que ha tenido que afrontar muchas dificultades. Se afrontó, como todos nosotros, la pandemia, afrontó el problema Afganistán y ahora tiene que afrontar el problema Rusia-Ucrania. Lo que digo es que ya es hora de que Estados Unidos vuelque la mirada a América Latina y termine con estas, fundamentalmente con estas dos restricciones que impuso, que me parecen profundamente injustas y en nada humanitarias. Durante su discurso aquí en la Cumbre de las Américas, invitó al presidente de Estados Unidos a la próxima cumbre de la CELAC en Argentina. ¿Podemos confirmar que le ha dicho algo así como estoy ansioso por recibir su invitación? Me dijo que está muy contento con la invitación y vamos a esperar ahora a que podamos organizarlo. Yo creo que de una vez por todas podemos dar el paso trascendente de respetándonos en la diversidad, porque no pensamos igual todos en América Latina, no pensamos igual todos. Pero sin embargo podemos juntarnos y unirnos para resolver problemas. América Latina se dio cuenta que la desunión entre los latinoamericanos permitió cosas terribles. Por ejemplo, la búsqueda de vacunas, cuando el COVID no arreciaba. Es hora de que nos unamos y es hora de que nos respetemos, porque cada pueblo elige el presidente que quiere. Yo tengo con el presidente Lasso uma relação esplêndida. E aí ele termina dizendo que a América Latina, os países da América Latina, cada um age segundo, não é, o governo de cada país. Uns são de esquerda, outros de direita, mas isso não impede que se unam todos e discutam problemas, por exemplo, essa questão das vacinas, que prejudicou muito justamente porque os países estavam ali divididos. Né? A Venezuela foi proibida, por exemplo, de ter acesso às vacinas. Socorreu a Venezuela, Cuba, não é, que acabou sendo uma grande potência em matéria de vacina, a Rússia e a China, pois do contrário, aquele povo, não é, tanto o cubano quanto o venezuelano, estaria à mercê da própria gravidade da doença, que felizmente não é por causa justamente dos cuidados que tiveram aqueles governos em manter a população, em cuidar da população com grandes esquemas de mobilização, como aconteceu na Venezuela e também em Cuba, a ponto de a Venezuela registrar o menor número de casos de morte e também de casos de incidência da vacina, o mesmo acontecendo com Cuba. Tanto Cuba quanto Venezuela conseguiram vacinar 3, 4 vezes a grande 90% da população, o que ainda não aconteceu nem com os Estados Unidos, nem com os países que são protegidos pelos americanos.